O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiramente, rendendo graças ao Pai, pedimos humildemente para nos potencializar, Senhor. E nós, elevando o nosso pensamento, a nossa frequência, para estarmos envoltos na Tua presença, Senhor. Pelo decurso de Seus enviados, os Espíritos superiores, unidos e em conjunto, nos colocamos à disposição para sermos instrumentos de Sua vontade. Que possamos ser úteis no estudo e aprendizado do Evangelho que hoje nos coloca. Pai, somos ainda muito pequenos, mas desejosos de buscarmos o nosso melhoramento e reforma íntima. Pela vossa misericórdia te suplicamos auxílio para transmutarmos as pesadas energias que ainda nos prendem a este mundo de ilusão. Te pedimos força para lutarmos contra as nossas imperfeições, humildade para enxergar os nossos erros e coragem para corrigi-los, e que aproveitemos as oportunidades que nos concede para sanar o mal que fizemos. Dia a dia, exercitando o Teu reino em nós, queremos nos unificar a Ti, pois já nos ensinastes que Tu estás em nós e em tudo se manifesta. Assim, nesse estado de espírito, nós saudamos a Trindade superior
e pedimos permissão para saudar toda a força que decanta de Ti, Pai, que trabalha no amor e no desenvolvimento. Pedimos forças aos orixás, campos de energia, de amor e atuação. Pedimos força a Miguel Arcanjo e a toda a corrente de angelicais do Senhor. Pedimos forças à corrente franciscana, esta corrente que nos ampara, a Xangô, que nos fortalece e sustenta, e ao Caboclo Tupinambá, nosso guia mestre que tanto nos orienta. Pedimos pela paz no mundo, paz entre povos e nações, governantes e governados, mas principalmente pela paz em nós e em nossos corações, e que possamos disseminá-la e promovê-la. Pedimos pelos irmãos idosos que possam ser assistidos, entendendo suas necessidades e realidade. Pedimos pelas crianças para que possam viver em paz, que possam amar e ser amadas. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, pelas pessoas que ajudam a creche Santa Clara e aos projetos sociais da CFA. Pedimos por todos os irmãos necessitados que se encontram em hospitais, manicômios, prisões, em meio a guerras, conflitos étnicos ou não, ou qualquer outra situação de vulnerabilidade. Pedimos por todos os espíritos encarnados e desencarnados, cujos nomes nos vêm à cabeça nesse momento, rogando a Deus por cada um deles. Por fim, rendemos glória ao Pai, incriado, ao Filho, assim como é, desde o princípio, e assim como sempre será. Amém. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, ação dos obsessores. Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45. Mas quando o espírito não purificado tiver saído do homem, perambula por lugares áridos, buscando o repouso e não o acha. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e ao chegar, encontro-a desocupada, varrida e arrumada. Vai então e leva consigo 7 outros espíritos piores que eles, e ali entram e habitam, e a condição posterior deste homem torna-se pior que a anterior. Assim acontecerá também a esta geração má. Explicação por Torres Pastorino. Na interpretação vulgar, entendemos a advertência como relativa às obsessões, devendo ter sido dada em conexão com alguma das libertações de obsessores executada por Jesus. O mestre firma a doutrina a respeito da técnica obsessiva por parte dos desencarnados. Perfeito conhecedor do assunto, pode revelar-nos com segurança, há 2000 anos, uma coisa que o Ocidente só ficou sabendo por experiência direta com os estudos do Espiritismo de Allan Kardec. O obsessor, espírito não purificado e, por conseguinte, não esclarecido, mas que não se é utilizado o termo imundo, afinal é um espírito filho de Deus como todos nós, liga-se a uma criatura por quem sente ódio e sede de vingança. Ora, o ódio é o desequilíbrio de um amor, frustrado por qualquer motivo. E quanto maior o amor, mais fundo o ódio. Uma vez ligado fluidicamente à criatura, ou, em linguagem evangélica, tendo entrado nele, o obsessor passa a usufruir de todas as sensações e emoções da vítima, ao mesmo tempo que lhe injeta todas as suas próprias sensações,
emoções e pensamentos, estabelecendo-se assim tenebroso intercâmbio de vibrações paróticas, muito desagradáveis para o encarnado, embora aprazíveis para o perseguidor. Ocorre que, quando, por ação externa, é ele desligado de sua vítima, se vê coagido a permanecer perambulando no plano astral que, mutável como é, apresenta a cada entidade o aspecto condizente de sua evolução. Em se tratando, pois, de entidades não evoluídas, a ambiência astral manifesta-se como a exteriorização da imaginação de cada um. Região ainda inóspita, árida, cansativa porque sem postos fixos de referência, já que é instável, onde o espírito não encontra repouso porque sua desorganização mental faz que aí os sítios se modifiquem a cada alteração do pensamento. O repouso ou a paz só poderia provir de seu próprio âmago, de seu coração, e justamente aí reside a insatisfação frustrada e a rebeldia inconformada que se projetam no intelecto, o qual, ao pensar, plasma os ambientes pavorosos em seu redor. Quando, porém, se vê desligado da vítima e aliviado das pressões fluídicas que os expulsaram daquele posto avançado de luta em que vivia empenhado, se sente descontrolado e confuso e tenta voltar. Ao chegar, novamente atraído pela sintonia vibratória, percebe que a dificuldade em influenciar a antiga vítima. A casa está desocupada, varrida e arrumada. Significa que a personagem visada já se corrigiu de alguns defeitos, colocou em ordem suas emoções, reequilibrando sua áurea e se libertou das falsas imagens sugeridas pelo perseguidor espiritual. Talvez até tente injetar-lhe novos quadros astrais inferiores, sem encontrar ressonância, porque perdeu a antiga ascendência. Regressa então, desacorçoado, mas não desanima de seus objetivos. Consegue, nas rodas de entidades semelhantes a si, outros 7 piores que ele. A decepção com a evolução de quem ele considera seu inimigo faz nele crescer proporcionalmente a raiva e o desejo insano de derrubá-lo do ponto atingido, e não aceita obstáculos ao seu ódio implacável. Ao lado de 7 novos amigos, e já eles subjugados porque devedor de um obséquio que será cobrado até o último centavo e mais os juros, embora eles só aceitem a empreitada quando vem possibilidade de oferir boas vantagens de baixo teor. O ataque, então, é renovado, e a condição última torna-se pior que a anterior. Jesus termina prevendo e predizendo que assim acontecerá àquela geração má, ou melhor, enferma, que não está assimilando a profundidade do seu ensino. Explicação esotérica. A lição desdobra-se em profundidade maior que a aparente. A escala de valores, como sempre, aplica-se a diversos graus, segundo a interpretação que pode ser dada. Em primeiro plano aparece sem dúvida a lição literal que vimos acima. Trata-se do que realmente ocorre nos casos de obsessão e possessão por parte de espíritos desencarnados. O texto é claro, é o exemplo da vida diária, fatos corriqueiros. A outra interpretação, após a conversão de uma criatura do materialismo ou da descrença à espiritualidade, verificamos que foi dela expulso um espírito atrasado, o da dúvida. Mas logo depois, como a casa vazia, limpa e arrumada,
surgem outros 7 espíritos piores, que são a vaidade de ter alcançado aquela compreensão, o convencimento da sua capacidade pessoal em melhorar, o orgulho de haver galgado um passo a mais na evolução, a autossatisfação da crença de que realmente é um eleito, a pretensa superioridade que faz acreditar-se melhor que os outros, a arrogância que descaridosamente despreza os outros pecadores e o pior de todos, a invigilância que se supõe infalível em suas opiniões, em seus julgamentos, em suas condenações. Esses 7 espíritos piores, muito piores que o materialismo e a descrença, passam a morar naquele indivíduo cujo estado se tornou muito mais grave do que antes. No entanto, a última frase profética de Jesus relatada por Mateus e que amplia o conceito do indivíduo para a coletividade, abre-nos o horizonte para uma terceira interpretação. Diz: e assim acontecerá a essa geração. Essa profecia é fácil verificar. Agora, após 20 séculos em sua realização comprovada, aqueles homens que ingressaram no cristianismo, embora o cristianismo não tivesse ingressado neles, e que, portanto, não perceberam o âmago, a base, a profundidade do ensino do Cristo, foram exatamente os que se apoderaram do poder, imbuídos da convicção de se haverem libertado do espírito do paganismo e do judaísmo. Expulso aquele espírito, todavia, outros 7 piores vieram neles habitar. Convenceram-se de que eram os melhores, que são os únicos que realmente compreendiam e interpretavam a verdadeira religião cristã. Numa vaidade sem limitações, incharam de convencimento a ponto de se intitularem eles mesmos os legítimos e indiscutíveis representantes de Deus na Terra. Herdeiro dos apóstolos, fundamentando-se para isso no lugar geográfico em que se encontravam e não no espírito que possuíam. Encheram-se de orgulho, certos de que eram donos de Deus, e chegaram ao cúmulo de se julgarem por ele obedecidos, podendo determinar por decreto aqueles que deviam habitar o céu, e mesmo durante certa época o fizeram até o lugar do céu que deveriam ocupar. Dormiram sobre os louros das conquistas de seus postos, com a autossatisfação de que eram escolhidos, os eleitos de Deus, os privilegiados do planeta. Felicitaram-se com a pretensa superioridade de que quem os não seguisse estariam condenados, e desprezaram, perseguiram e espizinharam outros povos, destruindo documentos e monumentos que, por não provirem deles, eram julgados diabólicos. Cresceram em sua arrogância desmensurada, torturando, queimando e assassinando em nome de Deus. E como delegados seus, todos aqueles que se lhes não queriam submeter e finalmente caíram na pior das invigilâncias, solenemente decretando-se a si mesmos como sendo infalíveis, pois o que diziam era o próprio Deus que falava por sua boca. A profecia de Jesus cumpria-se integralmente. Nesse evangelho de hoje, temos a oportunidade de estudar a ação, técnicas utilizadas e os seus desdobramentos das ligações entre os obsessores e obsediados. Sem entrarmos aqui no mérito da questão, dado a importância ao fato recorrente desse tema em nossas vidas, eu convido a voltarmos à análise do texto de Torres Pastorino, que nos trouxe, e as suas explicações.
E apenas para entendimento, tratamos aqui a questão de vítima e algoz apenas para elucidar o nosso pensamento e compreensão, novamente, sem juízo sobre o fato. Na primeira linha de interpretação, que é a análise literal do texto, ou seja, a análise direta do conteúdo, temos as explicações da ligação entre esses irmãos. Sim, somos todos irmãos perante Deus. E percebemos a origem quase sempre direta da relação obsessor-obsediado como sendo uma frustração, um sentimento não correspondido, enfim, algo que ficou não resolvido ou com expectativas não atendidas na relação entre os seres. E quanto maior ou intenso tiver sido, maior será o seu contraponto, passando de amor ao ódio de forma extrema. É o revés da medalha, como costumamos citar, e com isto advém todos os outros sentimentos que fortalecem negativamente esta ligação pretérita, tais como desprezo, vingança, subjugação, etc. A explicação das técnicas citadas nos informa que, uma vez estabelecida a ligação, e o texto chega a nos citar uma ligação barôntica, ou seja, uma vibração de baixo padrão, denso e pesado, a vítima e o algoz se tornam escravos dia a dia desta realidade mental que se estabeleceu entre eles através de ligação fluídica, sintonia vibratória. Na hipótese de termos uma ação externa e eficaz sobre a vítima, o algoz será apartado, mas ele estará tão envolto em sentimentos pesados que não foram dissipados, resolvidos, que continuará vibrando da mesma forma. E esses sentimentos tecem a sua realidade no plano astral, que por sua natureza é moldável. O algoz, exteriorizando a sua imaginação, o seu pensamento, molda o plano astral e cria a realidade ao seu redor. E como ele está vivenciando uma confusão de ideias e sentimentos, irá alterar a sua realidade no plano astral a cada mudança de sua imagem mental, vivendo o resultado da sua própria raiva, ira, enfim, dos seus sentimentos negativos, de forma contínua e sem descanso. Nesse turbilhão, o algoz, por sintonia vibratória, volta a se ligar à vítima, que poderá estar neste momento de uma forma mais equilibrada depois de ter sido apartada do algoz, e por isso o algoz agirá de uma forma mais forte, podendo inclusive buscar reforço junto ao círculo desequilibrado em que ele se encontra. Nesse contexto, a situação tende a ser pior do que a anterior. Então, apenas quebrando a sintonia entre esses atores é que podemos ter a situação resolvida, seja por parte do obsessor, do obsediado ou ambos. Fica aqui o convite para estudarmos mais a fundo esse tema em outras oportunidades, bem como estudarmos as outras linhas de interpretação aqui do texto citadas, onde a segunda versa sobre a conversão ou passagem da criatura do materialismo ou da descrença à espiritualidade, e a terceira da passagem do coletivo à espiritualidade. Fiquem com Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus.